Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Keila Batista, professora de História. Você já me conhece, né? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar discutindo aí o assunto referente ao período regencial. Esse período na história brasileira, que vai de 1831 a 1840, né? Onde nós temos aí na centralização do poder regentes, né? Por conta aí do Dom Pedro I não poder, ele vai, né, volta para Portugal, e aí o Dom Pedro II ele ainda é menor. Então aí a gente tem esse período onde o Brasil passa por algumas regências, né? E hoje nós vamos discutir esse período na perspectiva de algumas revoltas que acontecem. Se vocês lembrarem, na aula passada a gente discutiu muito na questão política, né? Alguns grupos que queriam de volta a monarquia, o retorno do Dom Pedro I. Pessoal, e como plano de fundo, a gente tem desse período as revoltas, né? Essas revoltas provinciais ou revoltas regenciais, que elas acontecem justamente aí nesse período de efervescência da história brasileira, né? Algumas questões, algumas causas para que essas revoltas elas aconteçam. Nós temos aí, então, essa contestação, né, essas contestações ao governo central e também as condições de vida da população brasileira. Dentro desse período, nós temos aí também muito a ideia de um poder provincial, né? O poder local. Então, o poder central, né, ele começa a ser questionado. E as condições de vida da população brasileira também, que estavam em algumas regiões, assim, beirando, então, de fato, né, a miséria. Uma grande crise econômica por conta de exportações, né, exportações de algodão, né, que perde, então, aí para os Estados Unidos. A gente tem uma grande crise econômica. Algumas questões socioeconômicas também, né? A população brasileira, grande parte da população, né? Como eu disse para vocês, sofrendo muito. E também essa crise política por conta dessa instabilidade, desses partidos, né? Que vão aí querer esse poder, essa província local, querendo essa representação. Então, nós temos aí um cenário de crises, né? De crises que vão favorecer, então, o surgimento desses levantes, né? Dessas contestações que eclodem, então, no Brasil. Aí a gente tem um mapa de algumas revoltas que aconteceram e a localização, né? A gente tem aí a cabanagem, que acontece no Pará, né? A província do Grão-Pará, a balaiada, né? Que acontece, então, no Maranhão, a Sabinada, que acontece na Bahia, e também na Bahia a gente tem a revolta dos malês, que a gente vai ver já já, e a revolta dos farrapos, né? Que acontece ali na parte sul do Brasil, juntando Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá, pessoal? São revoltas que elas vão ser significativas nesse período. Claro que todas vão ser contidas, né, pelo poder central, né, poder imperial. Mas são revoltas assim que começam a questionar, de fato, né, essa independência desses espaços, tá? A primeira que a gente tem aí é a cabanagem, né? Temos como data 1835 no Grão-Pará. Essa revolta, né, ela recebe como título cabanagem por conta dos seus participantes, que eram os cabanos, né? Os cabanos aí, eles fazem referência a essas moradias que eram feitas aí na margem dos rios, né? Moradias assim bem humildes, né? Pessoas que viviam mesmo de fato em condições de vidas complicadas, né? E aí esses cabanos que vão se organizar, eles vão querer terras, né? Para fazer essa plantação, e também o fim da escravidão, né? Os fazendeiros também, eles queriam aí escolher o presidente da província, né? Articulando aí essa separação do poder, né? Então, inicialmente, a gente tem aí esses cabanos fazendo aí essa reivindicação. E aí, como líderes, a gente tem Félix Clemente, né? O Eduardo Angelim também, que vai se tornar muito significativo aí nesse movimento, tá, pessoal? A gente tem também, dentro da cabanagem, né, a ocupação da capital, né, de Belém. Eles tomam, de fato, aí esse espaço, né, ricos e pobres, eles ocupam, né,
Eles colocam inicialmente no poder o fazendeiro Maucher, né, que traiu depois a cabanagem, ele trai. E aí a gente vê então com o Eduardo Angelim, né, que ele vai lutar para reconquistar Belém, tá, pessoal? Só alguns tópicos aí dessas histórias que depois vocês podem estudar melhor, ler alguns livros, filmes, né, que falam aí dessas revoltas em seus determinados lugares no Brasil da época, tá? A gente tem também a proclamação da República, né, do Grão-Pará, aí essa bandeira do Pará, trazendo aí essa questão da separação, né? O Pará se torna, então, a República do Pará, né? Separada do Brasil. E claro que o governo central ele não aceita essa República do Pará e vai investir, né, contra essa organização. E aí, em maio de 1836, né, é enviada, então, para o Pará, pelo governo central, uma força militar. Os cabanos, eles resistiram até 1840, né? A gente tem 4 anos de resistência, até, né, que então essas forças imperiais, elas tomam Belém do Pará. E aí, nisso, 40% dessa população, desses cabanos, ela é morta, tá, pessoal? Então, assim, só para a gente atentar que essas questões, essas revoltas, elas sempre vão querer se separar, né? A gente tem, então, aí no Rio Grande do Sul, né, em Santa Catarina, a Farroupilha, de 1835 a 1845, né? As causas, aí a gente tem a causa econômica, né? Em relação à criação do gado, a venda do charque, né, do couro, né, a questão aí do mercado interno, porque o charque da Argentina e do Uruguai, ele estava entrando no Brasil com preços até mais baixos, né, e aí os vendedores, os gaucheiros, como eram chamados, eles se sentem prejudicados, então eles começam a fazer, né, esse movimento. Os fazendeiros reclamavam então desses altos impostos que eles pagavam, né? E aí, como eu disse, é uma concorrência desleal aí com o charque vizinho, né, dessa província, né? Então, os farroupilhos, em 1835, né, eles conquistam aí Porto Alegre, liderado por Bento Gonçalves, o presidente da província foge, né, e é proclamada também, aí temos uma república, né, que é a República Rio-Grandense, liderada então por Canabarros, né, e Garibaldi, né, Giuseppe Garibaldi. E os farroupilhos, então, eles conquistam Laguna e proclamam também aí uma república juliana, né? A gente tem, claro, que o poder central, ele sempre vai vir, né, com uma contraofensiva. 12 mil soldados enviados, então, pelo imperador para combater esses revoltosos, né? A gente tem a figura de Duque de Caxias, que vai comandar, então, esses soldados, ele vai, então, se destacar, porque depois ele vai também lá para o Maranhão, né? Aí a gente tem uma bandeira dessa república, né? E depois a finalização, um desfecho, né? Um acordo honroso entre Caxias e os farroupilhas, né? Os gaúchos poderiam escolher seu presidente, a questão do charque estrangeiro que aí entraria no nosso país pagando aí impostos mais altos, né? Os comandantes farroupilhas, então, eles seriam integrados no Exército Brasileiro, né? E o governo liberaria, então, os escravos, né, os rebeldes também, aí dentro desse quesito dessa contestação, tá, pessoal? Então, a gente tem, assim, a atuação do Duque de Caxias, que vai ser, assim, bem significativa nessa revolta. Aí a gente tem a revolta dos malês, que se dá na Bahia, né? Aqui a gente tem revolta de escravos, né? Diferente lá do Farroupilha, que era questão econômica, né? Aqui a gente tem essa revolta onde esses escravos, né? Eles se reúnem, então, para criticar, né, todo o tratamento, e aí eles trazem como bandeira a questão da escravidão, né? A libertação, o fim da escravidão e do preconceito. Também eles queriam um governo aí da Bahia. Aí a gente tem do lado, pessoal, afinal, o que são os malês, né? E depois vocês podem ler direitinho aí, onde a gente pode ver a origem desses homens negros, né, com o islamismo, né, que na verdade o islamismo chega no Brasil a partir dos malês, né, que chegam aí por conta da escravidão, tá, pessoal? E aí é um caráter bem popular, né, esse levante, né, que aí a gente tem a noite que dura toda a madrugada, o conflito, né, esse conflito também desleal com as forças do governo, né, e facas utilizadas aí pelos negros, né. Em março de 1835, a gente tem, então, africanos libertos, mandados de volta para a África, né.
e alguns inocentes são expulsos da Bahia, né? E o objetivo com essa expulsão, a gente tem uma questão muito importante na história do Brasil, que não vai dar tempo da gente entrar, que também é o objetivo de embranquecimento da nação brasileira, né? Que várias vezes a gente vai ver isso na história do Brasil, com essa expulsão. Aí, segundo João José Reis, que vocês podem depois ler um pouquinho melhor sobre isso, tá, pessoal? E aí a Sabinada também, que é na Bahia, né? Que aí a gente tem o Francisco Sabino, médico, que ele vem trazer essas ideias, né? Os baianos se recusavam em aceitar o governo local imposto, então, aí pela capital, né? Aí a gente vem com o receio do poder central também de outra movimentação, e os militares baianos se revoltaram, pois simpatizavam então com os farroupilhas, né, lá do sul. Então, se a gente vê, a gente tem aí questões paralelas, né? Então, eles convocam, de fato, a população baiana para lutar, né, pela independência dessa república, né? Usa, então, o diário aí de Sabino, né? A Bahia deveria, então, se separar do Brasil até a maioridade de Dom Pedro II, né? Os regentes enviaram as forças navais, e aí, ajudados pelos senhores para conter. E aí a gente vai tendo, de fato, então, aí a finalização, com 1.200 mortos e quase 3.000 presos, e aí o Sabino ele é expulso da Bahia, tá, pessoal? E a balaiada no Maranhão, né, pessoal? Que a gente tem esse movimento aí, né, que tem esse nome por conta do balaio, né, porque eram artesãos que faziam, então, esse balaio, esse cestinho, né, e aí, então, a gente tem aí atribuído esse nome a essa revolta. Questões econômicas também, o algodão, ele perdeu o mercado, né, o mercado internacional por conta do algodão dos Estados Unidos, da melhor qualidade. A gente tem aí um contexto de miséria também, né, a questão dos impostos. E aí, pequenos proprietários, eles perdiam terras para grandes fazendeiros, né, então vem também a questão da reforma, né, de ampliar as terras. E também participavam os escravos aí que formavam os quilombos, os escravos que fugiam, né? A gente tem aí como representantes desse movimento no Maranhão, o Cosme Bento, né, das Chagas, o Manuel Francisco e o Raimundo Gomes, né, que são pessoas aí que vão participar desse movimento, né? E aí tem várias outras questões com relação, né, à investida do poder central que vai vir, né, as pessoas que são mortas, quilombolas que entram na luta, algumas questões. E aí eu queria só acentuar para vocês a finalização, né? Que o governo regencial ele envia, né, ao Maranhão 8.000 homens, chefiados por Luiz Alves de Lima e Silva, né? Os rebeldes foram presos e executados sem direito à defesa, alguns, né? 11.000 morreram, todas essas revoltas, a gente tem muita morte. E aí, pessoal, o Raimundo Gomes, ele foi expulso do Maranhão, né, um dos líderes, né? O Manuel Francisco morreu na luta e o negro Cosme, né? Cosme, que aí é o líder quilombola, ele vai ser preso e enforcado, né? Então, assim, o negro, ele acabou servindo aí de exemplo para as pessoas não fazerem mais isso, porque elas poderiam ser mortas e enforcadas. Pessoal, então vamos lá para o nosso exercitando. Temos a questão. Explodiu na província do Grã-Pará o movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o poder. Ao texto podem se associar a regência e a cabanagem, o primeiro reinado e a praieira, o segundo reinado e a farroupilha, o período joanino e a sabinada, ou a abolição e a noite das garrafas. Pessoal, bem fácil, né? A gente tem a regência, que é o período regencial e a cabanagem, que é a nossa revolta que acontece aqui no Pará, ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Não esqueçam de acessar a plataforma e também não esqueçam de aprofundar os conhecimentos acerca dessas temáticas, pessoal. Até a próxima!